Esta gravação foi feita em Pântano do Sul. Foi a minha primeira gravação com os meus amigos cantores de Pântano do Sul. Ofereço esta gravação ao hospitaleiro Povo de Ganchos e agradecemos de coração a acolhida que aí recebemos. Esta gravação de Boi de Mamão está sendo feita aqui em Campeche, ilha de Santa Catarina. Eu estou gravando aqui na Enseada de Brito. Infelizmente, o Divino Espírito Santo já não vai mais encontrar a sua casa de pé, pois foi demolida pelo atual vigário da paróquia de Paulo Lopes. Na cidade de Porto Belo, para fazer uma gravação da voz da Verônica, que cantou na procissão do Nosso Senhor dos Passos e que vai cantar na procissão do Nosso Senhor Morto no mesmo lugar. Estou aqui nas Caeiras de Ribeirão da Ilha. A bandeira está fazendo o peditório. Todo o povo comenta que este será o último ano das festas do Divino Espírito Santo. Não sei se é verdade. Agora eu vou pedir ao Padre Nilton Ramos para dizer umas palavras com relação a esses festejos aqui de Ganchos. Sr. Cascais, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, porque nós todos sabemos o esforço que o senhor faz pelo folclore catarinense e de modo especial pelo folclore do litoral. O nosso folclore está sendo um tanto esquecido e mesmo relegado ao passado. Por isso mesmo desejamos que o senhor grave e queremos que essa gravação seja mais um esforço no sentido de que haja mais amor ao nosso folclore catarinense. Ai, festa em todo lugar, ai, festa, e ó que grande movimento. O meu nome é Franklin Joaquim Cascais. Nasci no dia 16 de outubro de 1908 em Itaguaçu. Meu pai é Joaquim Serafim Cascais, minha mãe Maria Catarina Cascais. A minha família é de origem portuguesa, com parte depois de açorianos. Meus avós, pais, trabalhavam um pouco na roça e um pouco na pesca. Falar sobre a minha infância é a grande saudade do meu Itaguaçu querido. E lá a gente viveu não uma infância cultural, porque entre aquelas pessoas todas, 2 ou 3 sabiam ler. Muito poucas das pessoas que sabiam ler. Com 13 anos ganhei o 4º ano. Daí eu queria vir estudar aqui na cidade, mas o meu pai não permitiu, não deixou. Ele dizia, filho homem é para trabalhar na roça, então ficava sem poder me locomover por falta de recursos. Eu sempre influenciado pela arte, querendo ser artista, querendo aprender a desenhar. Mais tarde, de acordo com objetos de arte que eu alcançava, eu os tomava para olhar, para copiar. Era hábito do povo naquela época dar um presente de Natal para as crianças daqueles bichinhos de cerâmica que eram feitos na ponta de baixo no município de São José. Aquelas coisas de olaria me influenciou muito. Também costumava pegar assim, siri morto, ou deixar morrer, o caranguejo, sei lá, tudo quanto era coisa que peixes, então, eu achava na praia, espetava lá no mato para apodrecer e ficava só o esqueleto. Aquilo tudo servia de modelo
tinha muita influência também, a Igreja Católica, as imagens das igrejas que a gente via, eu gostava de fazer imagens. Gostava muito também de fazer escultura nas praias, fazia coisas lindas, esculpindo pessoas, animais, tudo aquilo que me rodeava ali no momento. Foi uma coisa interessante. A vida ali, vida de pobre, porém rica de ensinamentos naturais. Não há dúvida alguma que o Cascais sempre viveu no cenário de onde ele cresceu enquanto criança e jovem. Porque o cenário do Itaguaçu, em Coqueiros, era um cenário muito bucólico, não é? Meus próprios avós compraram ali, no período que moraram ali, uma chácara. Não é? O Cascais vivia numa outra chácara e viviam ali mais 3 ou 4 famílias em chácaras. O meu pai contava que a família do Cascais tinha ali no Itaguaçu, no bairro de Coqueiros, engenho, tinha também aparelho de pesca e tal. E o Cascais ficava escutando as histórias contadas, seja pelo grupo de pescadores, que eram armados ali pelo seu pai, né? E seja pelo grupo, especialmente aí de mulheres, quando estava, por exemplo, na raspada da mandioca para fazer farinha, não é? Ou trabalhando com cana, etc. E o Cascais ficava ali escutando aquelas histórias e tal, desde garoto, desde pequeno. E o Cascais, então, já era um garoto diferente, assumido como diferente. Diferente no sentido de estar, digamos assim, internalizando informações que os seus parceiros de geração não tinham o mesmo interesse. E nesse sentido, é que o Cascais é descoberto pelo diretor da Escola Técnica, nessa época, que era o Cid Rocha Amaral, que era um engenheiro, e que numa visita lá a Coqueiros, essa coisa toda, tomou conhecimento da obra do Cascais. O Cascais já tinha uma obra, com 16, 17 anos de idade, ele já tinha uma obra em casa cheia de desenhos, de pequenas esculturas, etc. Tal. E o Cid Rocha Amaral convida o Cascais para frequentar a Escola Técnica. E o Cascais, então, vai para a Escola Técnica, faz o curso integral e acabou professor na própria Escola Técnica, devido a essa capacidade que ele tinha, né, de registrar, especialmente em desenhos, em esculturas, etc., aquilo que ele observava no cotidiano, não é? Seja próximo da sua família, onde ele morava, não é? Seja depois fazendo realmente já incursões para fazer esse registro. Sempre eu pensei em guardar a memória dos antepassados, escrever as coisas do passado. E fui para o seio do povo fazer estudos. Tratei de levar cadernos, lápis e conversar com as pessoas e anotar aquilo que eles me contavam através de histórias, de fatos acontecidos na vida do homem, da pesca, do lavrador. Depois passei a pensar em fazer escultura. Por exemplo, me lembrava a procissão do Senhor dos Passos, fazer esse conjunto, que coisa linda não seria? O outro, e daí nasceu essa ideia de fazer conjuntos em escultura de todas essas manifestações religiosas ou profanas do povo. Muita gente ia pesquisar pelos interior da ilha, as pessoas estão trabalhando e eles fazem a pessoa parar de fazer o que estão fazendo para indagar assuntos, né? E a pessoa se disponibiliza e tal. Aí quem está entrevistando vai ali, vai embora, desaparece, nunca mais que aquelas pessoas vão saber para que foi usado aquelas informações. E o Cascais tinha uma maneira diferente. Cada tema que ele vai trabalhar, ele vai lá e participa de todas as ações, né? Se é o engenho de farinha, vai para a roça, colhe, vem, trabalha, normal, como todo, tá ali junto, ele se integra, né? E vai anotando coisa, vai anotando. Quando ele acha que já tem bastante informação confirmada e tal, ele volta para o ateliê, transforma tudo em arte
né? Porque ele já superou, ele já não é mais só satisfeito com o escrito e nem só com a ilustração. Porque quando ele faz a ilustração, ele quer provocar a leitura do que está escrito. Mas ele supera isso, como ele quer alcançar a criançada e o analfabeto, que era a maioria, ele faz as esculturas. Então ele transforma tudo em arte e volta na comunidade onde ele trabalhou, que ele pesquisou, que ele conviveu. E lá ele monta a primeira vez a exposição. Eu achei isso de uma dignidade imensa. Então eu percebi que a obra dele, as pessoas analfabetas ou doutoras, lê igual, né? É a grande mágica, assim, ele informa sobre aspectos, vários temas, usando a arte. É através da arte que o homem conhece muito melhor a sua cultura. Vejamos como a Igreja Católica procedeu para poder educar o homem selvagem. Foi mostrando os santos através da sua expressão de dor, de sentimento, de horror, de repugnância e qualquer outra expressão que possa se dar na face humana. A arte representa na terra aquele paraíso que o homem perdeu nos céus por desobediência ao seu Criador. O Cascais ele tem uma originalidade para interpretar as coisas. E mais que interpretar, documentar. Quer dizer, ele não foi um intérprete assim dizer por que as coisas acontecem dessa maneira. Eu acho que não é bem isso aí. É que no momento em que o Cascais percebeu que as coisas estavam mudando, que o mundo estava deixando de ser aquele mundo e o mundo passava a ser um outro mundo, a arte dele passava a ser uma forma de documentar, de fixar a história daquele mundo, de preservar na memória, ou no desenho, ou no texto, ou na cerâmica dele, como se fosse, olha, eu vou resgatar um pouco de eternidade para isso que está morrendo. E ele descreve para evitar a morte daquilo que ele estima. O senhor ia sempre lá para Pântano do Sul? É, nessa época, em Tainha, lá, na chácara da Tainha, eu me levantava cedo e junto com a minha patroa, nós íamos para as praias. A nossa corrida era Pântano do Sul. Por que Pântano do Sul? Porque eu me dava muito bem com aquele povo de lá. Pessoas muito boas, muito agradáveis, muito hospitaleiras. Lá eu tenho boas amizades. Dia que eu chegava na praia, eles ficavam satisfeitos. Ah, hoje vai dar Tainha, porque o seu Francolino chegou aí. Francolino? É. Muitos me chamavam o seu Francolino. Eu levei muitos trabalhos ao jornal. Meu primeiro trabalho era sobre a pesca da tainha no Pântano do Sul. Dentro daquela semana, eu trabalhei com eles lá na pesca. Trabalhei de patrão, de remeiro, de chuveiro, de puxador de rede e de vigia. Eu não gostava de fazer aquele trabalho de literatura. Eu ia fazer um trabalho técnico, aquele trabalho justamente que acontecia na realidade. Se alguém fosse analisar a obra do Cascais, eu acho que essa pessoa vai detectar que ele está trabalhando como etnógrafo, né? Quer dizer, ele está descrevendo o que ele está observando, etc. Cascais não tinha formação teórica, né? Quer dizer, ele não tinha uma formação universitária. Mas, como etnógrafo, ele era muito detalhista, não é? Ele, nas suas esculturas, nos seus desenhos e nas suas anotações, ele procurava realmente reproduzir aquilo que ele escutava. É claro que a gente também tem de perceber que etnografia e folclore não é a descrição exata da realidade, não é? Isso tudo passava por um crivo particular dele, pessoal, que vamos dizer assim, do seu imaginário, e através dessa sua interpretação, digamos assim, é que ele fazia o registro final. Então, é claro, tem que se atribuir ao Cascais uma parte da sua obra produto do relato dos seus informantes, na íntegra, mas uma outra parte é produto do seu imaginário, porque ele também tinha essa característica, era uma pessoa muito imaginativa.
É muito difícil estabelecer com Cascais essa diferença entre reproduzir a realidade, que já é uma criação, né? E a criação propriamente a partir da lenda. Não é? A criação propriamente a partir da lenda. Com a coleta das lendas de bruxas, ele começou a procurar se informar sobre isso, né? Que ele lia muitas coisas sobre a Europa medieval, sobre bruxas, demônios. Ele deu uma guinada no processo, né, de criação, porque até então ele fazia praia de pescador, jogos infantis, ele reproduzia, não é, aquilo que ele via. As bruxas não, porque na verdade ele nunca viu uma bruxa, e a bruxa que ele viu não tinha aquela representação, né? Então as bruxas ele criou, né? Então, absoluta criação dele pelas histórias, né? A ilha de Santa Catarina, como eu te disse, foi muito bem aquinhoada nesses gêneros de magia. Era rara a casa que não sabia contar, que as famílias não sabiam contar uma história sobre bruxa, e quem indicavam é a fulana. Aquela fulana é bruxa. Você ia lá na outra casa, eles indicavam naquela casa que contaram a história da bruxa, aquela mulher daquela casa é bruxa. A única coisa que elas faziam de malvadeza pior era chupar o sangue das crianças. Mas, sabes, as mães eram culpadas, porque não tratavam dos filhos, faltava higiene, e justamente a bruxa era a parte higiênica que as mães não sabiam dar aos filhos. Mas vamos dizer, nós estamos falando em realidade, a bruxa existe realmente. A bruxaria é uma metáfora que se estende e impregna uma série de níveis aí da ilha de Santa Catarina. E não só da mulher bruxa, mas como a paisagem bruxada, como a mídia bruxólica, como os laboratórios de comportamentos individualistas embruxados, como o capitalismo embruxado. Eu acho que o Supremo... Ele falava de bruxa, mas eu acho que também ele podia falar do bruxo. E o bruxo seria, o grande bruxo é o capitalismo. O capitalismo é que vai colocar cerca. O capitalismo é que vai individualizar as propriedades. O capitalismo é que vai instituir a competição entre as pessoas, a ambição entre as pessoas, e que vai diferenciar as pessoas. Quer dizer, o que era coletivo passa a ser individual. Isso aí eu acho que é supremo embruxamento da sociedade. Esta vida bruxólica é a vida social do homem. A vida lobisômica é a vida social do homem. É a transmudação, sem dúvida nenhuma. O homem se transmuda para uma determinada coisa. Ele quer ter bonitos automóveis, ele quer ter bonitas casas atapetadas, 3, 4, 5 empregados servindo, ele quer roupas luxuosas, ele quer ter um nome que ninguém o pise e que ele possa dizer, sabe com quem está falando? É real a vida bruxólica na sociedade humana. Professor, o senhor falou que a cidade estava embruxada. O que significa estar embruxada? A palavra embruxar ou empresar significa uma pessoa que está atacada de um determinado mal praticado por um agente qualquer. Pode ser de uma pessoa inimiga dela, então ela está sofrendo de um determinado mal, ela está embruxada. É o que acontece nessa ilha. Foi toda loteada, ela está destruída. Nós vamos ainda ter muitas decepções. O homem está se destruindo. Ele pensa que ele é o Senhor absoluto da terra. Não é. Sobre ele está a natureza comandando. Ele é exclusivamente um produto da natureza, como são as árvores, como são os outros animais. O homem está procurando se destruir de um modo tal que ele não vai entender. Acho que existem 2 caminhos para pensar a obra do Cascais, assim, grosseiramente, né? Um caminho é
o modo como essa obra foi apropriada, quer dizer, o que essa obra se tornou, né? O tipo de uso, o tipo de significação que se extraiu, se vem extraindo dessa obra, né? Para citar um exemplo, né, se for ver estatisticamente a presença de referência a bruxas na obra, né, é uma percentagem pequena, mas a obra passou a ser referenciada pela questão da bruxa, do imaginário, né, desse imaginário bruxólico, né. Eu me lembro que uma crítica que eu vi a respeito dele nos anos 70, antes de eu conhecer o Cascais, dizendo assim: essas histórias que ele relata são invenções, como alguma coisa que desmerecesse ele enquanto pesquisador. Eu não sei se o quanto ele inventou, o quanto ele não inventou, mas de qualquer forma ele deu forma plástica, forma visual a narrativas que circulavam entre essas comunidades do interior da ilha. E eventualmente ele recriou narrativas e inventou outras formas. Quer dizer, é um processo de criação. Então nisso eu acho que é preciso pensar o Cascais como um criador realmente singular, que tem um processo particular de invenção, de forma, de narrativas, né, de observação do meio. Na medida que a cultura local é reduzida à questão da solidariedade, e a questão da solidariedade é reduzida ao imaginário fantástico, o imaginário fantástico é reduzido à obra de Cascais, a cultura local sofre uma redução extraordinária. A percepção do que é a cultura local, do que é relevante na cultura local. Mas isso tudo, essa redução acontece ligado a outro processo, que é a transformação da cultura em atrativo turístico. Então, tanto a natureza quanto a cultura se transformam em atrativos turísticos. Existem poucas pesquisas ainda sobre a obra do Cascais, tentando pensar que obra é essa que a caracteriza, como ela se desenvolveu, como ela se constituiu. Só que o determinante hoje é a apropriação que foi feita dessa obra. O sentido dela é dado pela apropriação, não está na obra. A obra de um ou de outro, ela vai ter certos limites, né? Limites que tem como referência o seu tempo, limites que tem como referência, no caso do cara que está, digamos assim, com plena habilitação universitária, dos esquemas teóricos, metodológicos da sua época, não é? Porque essas coisas também mudam, se alteram, se aperfeiçoam, né? Então, é claro que numa análise da obra do Cascais, tem que se levar em conta aquilo que ele elegia como prioritário, não é? Mas quando ele fazia essa eleição, ele sabia perseguir o objetivo, não é? Ele sabia que realmente, bem, o meu tempo é para investir nisto e não em outra coisa, não é? Nesse ponto, ele era muito assim seletivo, não é? Agora, e podia-se dizer seletivo, dentro desse cenário, digamos assim, de encarar a sua atividade como sendo uma missão. Uma missão que eu não diria que ele respondesse como, por exemplo, uma espécie de dom divino, mas que ele entendia que era um dom de vida. Não é? Ele tinha esse dom de vida, que eu tentei mostrar quando ele era jovem e tal, que eu tenho isso mais por esse depoimento meu doméstico, senão eu não saberia disso. Mas o Cascais, desde a infância, estava muito envolvido nisso. Isso é um dom de vida que ele soube cultivar. Realmente, ele tinha tido aquele insight para realizar o seu trabalho de uma forma incomum. Acho que no Brasil inteiro nós tivemos vários folcloristas famosos, como, por exemplo, o Câmara Cascudo, que deixou uma obra enorme, não é? Comparativamente, uma obra bem diferente do Cascais, mas o Câmara Cascudo tinha um insight assim, mais intelectualizado do que o Cascais, mas a obra do Cascais, sob o ponto de vista de registro,
ela é única no Brasil. Não existe, que eu saiba, não existe nada parecido no Brasil em termos de haver uma pessoa registrado, não é, aspectos da cultura do seu universo de vida, como o Cascais realizou. A obra do Cascais registrou situações que, de modo geral, a intelectualidade da cidade nunca tinha registrado e nunca registrou. Então, isso é um outro detalhe da valorização, né? Porque essa intelectualidade ficou muito mais em análise, em referência, eventualmente alguma descrição, mas essa intelectualidade não era, digamos assim, voltada para ir fazer pesquisa de campo. Não é? Então, nesse sentido, o Cascais foi um pesquisador quase que único. Esse acervo do Cascais também vai ser uma fonte de referência eterna. Não é? Eterno talvez seja um exagero, mas de longo prazo. Não? Uma fonte de referência para pesquisadores, não é? Para outros interessados, digamos assim, seja na cultura geral, não é? Seja no próprio processo de transformação da cidade, porque qualquer referência à transformação da cidade, de uma maneira ou outra, passa pela obra do Cascais. Não é? Acho que o Cascais também vai ser objeto de interpretações que hoje nós não conseguimos assim ainda visualizar. Então, nesse sentido, eu acho que a obra do Cascais é um patrimônio da cidade. E a cidade tem responsabilidade, através de seus dirigentes, para com esse patrimônio. O museu é uma casa de cultura, igual a uma biblioteca, como no caso que eu trabalhei, que idealizei. Cada peça representa a página de um dicionário, ou senão um livro. Cada peça que se coloca no museu, ela tem uma história para ser contada ao homem que eu visito. Eu penso que fiz um trabalho assim, que tanto serve para o letrado como para o iletrado. Serve para o estrangeiro e serve para o brasileiro. Da mesma forma, eles entendem aquilo que eu fiz ali. Expor quer dizer oferecer cultura ao povo. A cultura não morrerá com o homem. Enquanto o homem estiver aí na face da terra, a cultura está junto dele. É o passado vivendo dentro do presente para se apresentar dentro do futuro. Divino Espírito Santo, é o Senhor do céu e da terra, a nossa Santíssima Trindade, as três pessoas sinceras. Ai, vem
este verso eu me despeço de todos e com os maiores agradecimentos. Franklin Cascais.